Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo daqueles em que a gente bate um papo, troca uma ideia. E o papo agora é sobre vocês, torcedores do Fluminense, sobre nós. Eu também estou incluído nessa. Não é de agora que já existe uma cobrança de torcedor para torcedor. E aquela cobrança por comparecimento. Ora, por que alguns jogos a torcida do Fluminense resolve não ir? Por que faz escolhas? A nossa torcida é fraca, é pequena, como dizem os rivais, ela só quer ir na boa. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acho que é um tema muito importante nesse momento em que vamos disputar partidas decisivas antes da parada para a Copa do Mundo. Então vem comigo depois da vinheta. Já vai deixando aquele like para fortalecer, se inscreva no canal caso não seja um inscrito. E se puder, hypada no vídeo que também é muito importante. Gente, eu sou um frequentador de redes sociais há algum tempo. Eu sou um tanto quanto avesso a tecnologias. Tem pessoas ao meu redor que me ajudam muito, a minha esposa, a Karen, principalmente. Mas eu tô lá no Twitter, o X, ou nome feio, Elon Musk, desde 2009. E se tem um dos debates mais inócuos que tiram completamente o foco, é a cobrança de torcedores para que torcedores apoiem o clube de futebol. Gente, isso é uma parada assim, eu fico para morrer, cara. Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas por isso que eu quero trazer essas reflexões aqui. Na minha cabeça, torcedor, ele reage aos estímulos que acontecem dentro e fora de campo. Não são influenciadores, jornalistas, nada. Quem coloca a responsa na pecha de um influenciador digital, de um jornalista muito querido, muito envolvido com as coisas do clube, não consegue perceber os reais motivos que fazem um time perder ou ganhar uma partida. A torcida é muito importante. Às vezes até decide jogos. Campeonatos não. As taças são conquistadas por quem trabalha bem. O que faz um time ganhar muitas vezes é gestão. Claro que, no caso do nosso rival aqui no Rio, muito incentivo, né? De vários lados. Mas também gestão. Não dá para negar que o que foi feito no Flamengo foi obra apenas do externo. Claro que ele ajudou muito. A diferença financeira sempre foi muito grande. Mas houve ali um trabalho mínimo que seja de reestruturação. Mas na realidade do Fluminense, do Vasco, de outros clubes que, infelizmente, passaram a ganhar pouco, é necessária a responsabilização de quem deve resolver problemas, que são os cartolas. E o que acontece? Uma óbvia terceirização de responsabilidades. Colocam no colo do torcedor uma obrigatoriedade que ele não deveria ter. Primeiro que futebol é entretenimento. Ninguém vai para um jogo de futebol para ficar puto. A nossa vida é tão atribulada. É pegando metrô cheio, ônibus lotado. Você vai pegar um táxi, é um dinheiro que você gasta. É tudo muito caro, a vida é difícil pra caramba. A gente quer ver o futebol e se divertir. Claro que o único resultado que interessa é a vitória. Eventualmente você não vai sair satisfeito do estádio. Mas futebol não é só você parar para assistir os 90 minutos e ficar feliz ou com raiva. É o pré, que você encontra com teu amigo para tomar uma cerveja, comer um churrasquinho ali nas imediações do Maracanã. É o durante, onde você, alegre ou puto da vida, você tá ali compartilhando o momento com aquelas pessoas que você gosta, sejam elas familiares ou aquele amigo que se reúne apenas para ir aos jogos. Então uma partida de futebol, ela vai muito além de você apenas se preocupar com o resultado do jogo. Mas em momentos difíceis, quando o time está lutando para não cair, ou porque depende de um resultado, aí a diretoria, claro, faz promoção para poder encher o estádio.
E aí começa aquela transferência de responsabilidade. Repito, insisto, concordo que o torcedor ajuda muito nas vitórias. Com certeza. Você ter um estádio pulsante, um apoio incessante, mesmo quando o time está jogando mal, isso mexe com o emocional dos atletas. Mas o jogo ainda é deles. E com apoio, com pressão, com cobrança, tudo vai depender daquilo que eles podem ou não apresentar no jogo. Técnica, física e taticamente. O torcedor vai fazer a parte dele, mas definitivamente ele não vai ajudar a ganhar campeonatos. O Fluminense, e aí é o nosso objeto aqui de análise, ele vem de várias temporadas de insucessos. Eu tenho falado isso aqui em outros vídeos. De 2012 para cá, quando ganhamos o nosso último campeonato brasileiro, o Fluminense tem 2 campeonatos cariocas, uma Primeira Liga que ninguém liga, uma Libertadores e uma Recopa. Título relevante mesmo? Só um, né, gente? Em 14 anos. Isso com apoio de torcida, lotando o estádio, a galera se associando em massa, como aconteceu no período da Libertadores, depois caiu, porque o time não consegue manter um nível, não consegue ser regular nas suas campanhas, embora tenhamos que admitir que melhorou em relação às gestões anteriores. O Fluminense ficava em 13º, 14º, brigando para não cair, hoje já olha para cima, fica em 7º, em 5º, em 4º. Melhorou, mas não é o suficiente. Mas é impressionante que existem torcedores que seguem responsabilizando torcedores. A torcida não comparece, aí você vai ver a média de público, está lá entre as 5, 6 primeiras. Ah, mas o Maracanã, ele possui a capacidade de 70 e poucos mil pessoas, o Fluminense não consegue se aproximar. Mas será que a responsabilidade é da torcida? O histórico nos mostra isso. O Fluminense tem uma torcida com média de 40, 50 mil pessoas. É só vocês pesquisarem. Coloca um Google aí, vai no chat GPT. Mais fácil ainda. Então, gente, me incomoda essa pressão que é colocada na torcida como se ela fosse carregar o clube no colo. Me desculpe, não vai carregar. Uma mudança estrutural, ela só acontece de dentro para fora. Porque se fosse assim, vários outros clubes com torcidas mais numerosas, que comparecem até mais do que o Fluminense em estádio, esses clubes estariam aí nadando em títulos. E olha o Corinthians, que talvez tenha uma das organizadas mais impressionantes no que tange a apoio, lembrando muito as hinchadas argentinas, uruguaias, que canta e vibra o tempo todo, independentemente do resultado, fugindo até o padrão cultural do nosso país. E nem por isso o Corinthians, nada de braçada, ganha vários títulos, muito pelo contrário. Uma Copa do Brasil que acaba caindo no colo e vai saber quanto que vai se aproximar de ganhar outro título importante, dos principais, né? Estamos falando de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e um pouquinho abaixo a Sul-Americana. Palmeiras e Flamengo se tornaram os maiores campeões do continente recentemente por causa de presença de torcida. A presença de torcida massiva foi a resposta daquilo que Flamengo e Palmeiras fizeram dentro e fora de campo. É o contrário. No Fluminense, onde a terceirização de responsabilidades dita o rumo das coisas, se você não ajudar, a culpa é sua. Se o Fluminense foi eliminado na fase de grupo é porque a torcida não compareceu, ou pior, não apoiou o suficiente. E triste é constatar que vai ter muito torcedor comprando esse discurso e vendendo esse barulho, que é ensurdecedor, mas é mentiroso. A torcida não pediu para investir 60 milhões de reais em 2 jogadores que nem estão mais no clube. 30 no Soteldo, mais de 450 milhões de reais em contratações nos últimos 3 anos para não elevar o nível do elenco. O Fluminense é top 5 do Brasil hoje, não tem dúvida, talvez do continente. E não é bom. Melhorou, mas não é o suficiente para ser campeão. E gastou muito. Foi pouco não, gente. Olhem o balanço financeiro divulgado recentemente e somem com os valores gastos em 2026 com Arana, James, Savarino e etc. O Fluminense gasta e gasta mal. E quando o resultado de campo não aparece, alô torcedor, faça a sua parte. Com o cinismo daqueles. Porém, tem muita gente que
por ingenuidade, por não perceber esses movimentos, ou até por canalice mesmo, acaba tentando te fazer acreditar que se o Fluminense não avançou, a culpa é tua. Você não levantou a bunda do sofá para ir ao Maracanã, como se isso fosse decisivo. Essa ajuda, essa pressão, ela existe e pode se virar contra. Basta o Fluminense jogar muito mal contra o Bolívar. O gol não sair nos primeiros 20, 25 minutos por inoperância, por falta de vontade, de técnica mesmo. Como é que vocês acham que vai ficar a atmosfera do Maracanã se o time jogar mal? A torcida vai ficar lá incentivando o tempo todo? Ou ela vai ficar pé da vida porque o Fluminense não consegue amassar uma equipe da Bolívia com um investimento dezenas de vezes maior? Hein? Não dá pra gente ficar se comparando com os nossos irmãos, com outros centros. O torcedor brasileiro, isso é cultural, a gente precisa entender. Você vai concordar ou discordar e eu não vou entrar no mérito. Nós reagimos ao que o campo nos mostra. Da mesma forma, quando a gente vai ao teatro, a gente vê uma peça que não gosta. Você não vai levantar e sair deselegante, mas provavelmente você não vai indicar. Ou então quando você vai numa expectativa danada para ver aquele filmaço que você estava aguardando e o filme é ruim para dedéu. Tem gente que até levanta da sala, pô, não vou continuar nisso aqui, vai embora. Já perdeu dinheiro, fazer o quê? Futebol, tal qual uma arte, é um espetáculo. E o torcedor quer se divertir, ele quer se sentir pertencente àquilo ali, ao contrário de uma tela fria de cinema ou uma peça de teatro, que muitas vezes você também acaba sendo um coadjuvante de luxo. No jogo de futebol, o torcedor, ele quer ser protagonista, mas ele precisa fazer parte daquilo. Ele precisa perceber que ele pertence àquilo. Se ele não concorda, ele vaia. E a vaia é um instrumento legítimo de insatisfação. E não se enganem, quando a vaia acontece, ela ocorre no momento correto. Não existe hora errada para a vaia. Se ela é uníssona, é porque houve merecimento para tal. Ninguém vai porque quer ver o seu time se ferrar, pô. O cara gasta dinheiro, o tempo dele para vaiar, vou desopilar o meu fígado aqui, vou vaiar todo mundo. Ele até pode fazer isso. Mas a maioria das pessoas que vão aos estádios para ver o seu time jogar, quer que ele vença. Quando vai, não é para piorar o lateral que não gosta ou o atacante que não faz gol. Ele está dizendo o seguinte, o dele é, não estou gostando, troca. Quando o treinador é xingado de burro, é porque o torcedor percebeu algo que ele não gostou. Leandro, que obviedade que você está dizendo, mas muitas vezes a gente precisa desenhar. Porque se vem do discurso de que o torcedor quer prejudicar o clube. Olha que loucura. A gente tem que explicar o óbvio. Mas é o que acontece. Não tem como um estádio com 40, 50 mil pessoas, cada um falar alguma coisa da sua insatisfação. O camarada não gosta do Guga, outro prefere Samuel Xavier, Castilho ou John Kennedy. Isso aí cada um tem a sua opinião. Mas quando a vaia ela é feita de uma forma sincronizada, uníssona, ela está te dando um recado. E você não pode ignorar isso, dizendo que é um movimento de oposição, ou porque a torcida ela não joga junto. Isso é uma imbecilidade. Criticar a massa é uma das maiores idiotices que eu posso acompanhar. E nisso aí eu tô com o Abel Braga e não abro nunca. O torcedor é soberano. Mas essa gestão, ela gosta de fazer esse joguete. Ela gosta de transferir as responsabilidades que ela deveria assumir. Então, se não der o público desejado ou a torcida não tiver o comportamento que eles acham que deveria ter, a culpa é dela. E será que você vai cair nessa esparrela? Dito isso, você que vai ao Maracanã nessas partidas, confiante de que o Fluminense vai à próxima fase da Libertadores, e eu acredito nisso, tá? É difícil, mas não vejo nenhuma impossibilidade. Acredito de verdade que o Fluminense vai se classificar para as oitavas da Libertadores. Mas seria fundamental um olhar para dentro. Parar de ficar apontando para o coleguinha. Cada um tem os seus motivos para apoiar, para vaiar, para ir ao Maracanã ou para não ir. E ninguém é menos ou mais tricolor por causa disso. Não entrem nesse jogo sujo. Não é uma particularidade dessa administração, não. Aconteceu nas outras também, com a FluSócio e seus Blue Caps. Vá de coração leve, confiando, e reaja da forma como você achar que deve reagir.
porque é o campo que vai ditar o termômetro da arquibancada. Concorda com as minhas explanações? Não concorda? Não tem problema. Bota aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre essa relação da torcida com jogadores, arquibancada, com diretoria. Acho que é um momento interessante para falarmos sobre isso. Antes de sair, aquele like esperto, a inscrição no canal e a hypada também. Um grande abraço, pessoal! Até a próxima. Saudações tricolores.